Como fazer uma negociação movida a conhecimento estruturado? Uma grande modificação, a distância entre... É muito diferente as pessoas entenderem, primeiro, a diferença entre dado e conhecimento. Dado, informação e conhecimento. Segundo, entender a diferença entre conhecimento e conhecimento estruturado. Muito bem, você quando desenvolve um tema, você desenvolve a base de dados, você coleta e trabalha ao longo do tempo com dados e informações. E quando eu digo movida a conhecimento, você ter uma opção muito clara. Ou você vai expor para o outro lado da negociação, o seu negociador, dados e informações retrabalhados, ou você vai expor conhecimento. Ou seja, ou você vai expor números retrabalhados, ou você vai expor a experiência que se acumulou em ter lidado com esses números e informações durante 6 meses. Isso é uma mudança radicalmente diferente. O Bill Gates tem a melhor definição de conhecimento que eu vi até hoje, que inclusive uma menção ao Tom Davenport que ele faz, que o conhecimento é informação, porém combinada com contextualização, com interpretação e com reflexão. É a reflexão agregada aos dados e informações que cria o conhecimento. E o conhecimento, a diferença entre conhecimento e conhecimento estruturado é que a gente conhece às vezes muito alguma coisa, aquela pessoa detém um conhecimento profundo sobre um tema, mas está organizado, está estruturado para que eu, um terceiro, entenda, aí a diferença é enorme. E o que cobre a ponte entre conhecimento e conhecimento estruturado é reflexão. Em 15 anos que eu atuo nesse campo, eu não conheço uma segunda forma de fazer algo conciso, movido a conhecimento organizado, que não seja reflexão e reflexão de algumas horas. É isso que faz a diferença. Eu vou dar inclusive alguns exemplos na palestra, um exemplo muito simples é quando uma pessoa apresenta uma tabela numa exposição. Se me apresenta uma tabela com 60 números, eu, audiência, vou competir com você, eu vou tentar interpretar o que significa aqueles números. Se você pega essa mesma tabela e coloca uma conclusão embaixo, ou seja, o que eu devo deduzir destes números, eu, como audiência, vou ler o que está escrito naquele texto e vou ver se o número sustenta a afirmação. A Whirlpool, que trabalho muitos anos com ele, tem uma expressão, para mim, tem um nome perfeito para isso aí, que é em inglês, que é um takeaway. Cadê o takeaway do slide? Onde é que está a expressão que diz o que eu devo deduzir desse slide? E para você ter um takeaway de qualidade, que é o knowledge, que é o conhecimento, você tem que pensar. Isso que eu estou falando que é fazer uma apresentação movida a conhecimento e não tuchar um monte de tabelas e planilhas em cima e gráficos da sua audiência. Isso não quer dizer nada. O que é mais importante para fazer com que o seu interlocutor grave os pontos mais importantes da negociação? Olha, isso está muito em linha a sua pergunta com o que a gente vem praticando cada vez mais. Ele vai gravar se você der para ele um fator de retenção. Nós estamos num mundo que, para se ter uma ideia, a Universidade de Berkeley, na Califórnia, fez um estudo em 2003 tentando quantificar o volume de informação que a humanidade está gerando. E o resultado foi o seguinte: nos últimos 25 mil anos, de 2002 para trás, nós, humanidade, geramos 5 exabytes de informação. No ano passado, em 2010, nós geramos quase 1000 exabytes de informação. Então, olha a correlação. Em um ano, 1000 exabytes de informação versus 5 exabytes em 25 mil anos de civilização. Então, o excesso de informação é até desnecessário falar, todo mundo está sofrendo com isso. Então, o que funciona é eu dar algo que retenha para a pessoa os pontos mais importantes. Eu posso ter passado 1 hora com ela, ou 4 horas, ou 8 horas. Não adianta fazer um relatório com 300 páginas, que relatório não sei mais de ninguém que lê. Aliás, o presidente do Supremo Tribunal Federal fez uma entrevista na Veja dizendo que era incapaz de ler tudo que mandam para ele. Então, o que funciona é o fator de retenção. E aí, o one slide, uma folha, é imbatível. O que é importante entender é que uma folha não é o fim dessa história, ela é um meio. Ela é um meio para o que eu chamo de visualização simultânea. Quando eu dou uma única folha para alguém, ela tem uma visão lateral e para cima, ela vê simultaneamente uma série de informações. E, em geral, a gente trabalha com uma folha maior, tamanho A3. Que é completamente diferente da absorção sequencial de informação, que é o PowerPoint. Então, o PowerPoint tem 80 slides, está atrelado a tempo. O simultâneo eu vejo de uma vez só. Então, e aí eu dei um fator de retenção que remete a talvez 3, 4 horas que eu tenha ficado para alguém. Isso faz uma diferença enorme e eu acho que
qualquer pessoa que fizer uma coisa que demora algum tempo e deixar um fator de retenção em uma folha é ovacionado em praça pública.